com o nosso ilustríssimo convidado, Jorge Braga. Boa tarde, Jorge. Obrigado por teres aceito o nosso convite e por nos fazeres companhia neste bocadinho de sexta-feira ao final da tarde. Obrigado. Eu é que agradeço o convite e há uma boa idade, especialmente as palavras simpáticas logo a abrir. É sempre simpático ser considerado ilustre, pá. É uma coisa... Nós, Jorge, nós aqui tratamos sempre muito bem os nossos convidados. Eu já vi que sim, portanto... Vocês são a estrela, têm que ser tratados como isso, por isso. Ora, muito bem, então, como todos sabem, hoje o nosso tema é a cibersegurança escolar. O Jorge aceitou o nosso desafio para falar sobre isto, o que é isto da cibersegurança, ou porque é que é tão importante nos dias de hoje falarmos e tratarmos estas questões com muito cuidado no ambiente escolar, não só, mas no nosso caso específico mais para o contexto escolar, e é sobre isso que vamos falar. Antes de iniciarmos, gostava que o Jorge nos falasse um bocadinho sobre ele. Eu estive a ver o teu perfil no LinkedIn, se não estou em erro, se não me engano, na página, sim, exatamente, do LinkedIn, e tem lá algumas siglas que eu não percebo muito bem o que é, o MIE. O Jorge, és professor, certo? Diretor de cursos profissionais, não é? Eu sou professor na EPRAMI, na Escola Profissional do Interior, e já sou professor há 20 anos, sou professor profissionalizado do Grupo 540, portanto, nem sequer sou explicitamente da área de informática, embora seja da área, naturalmente. Eu trabalho muito com tecnologia Microsoft, quem me conhece sabe isso perfeitamente, é a área que eu domino, não pretendo falar um bocadinho do resto, porque, enfim, há pessoas melhores, certamente, para falar sobre isso, mas, essencialmente, tenho trabalhado durante muito tempo em administração de sistemas Microsoft e dentro de uma escola, ok? Sendo que a administração deste tipo de sistemas para uma escola ou deste tipo de sistemas para uma empresa poderão ter consequências diferentes. Do ponto de vista de daí a sigla é MIE, certo? Está ligado MIE, né? Microsoft Innovative Educator, são certificações Microsoft que eles atribuem a professores e existe um período de candidatura, existe um conjunto de certificações que são possíveis obter. É sempre, eu pelo menos considero isso, é sempre muito importante nós termos um processo de formação muito elevado ao longo da nossa vida de professores. Aquilo que eu aprendi na faculdade, que não seja ciência básica e engenharia básica, é hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, já do passado. E nós que estamos nesta área, e aqui o nós não é os tipos de informática, os tipos de eletricidade, é nós, os professores, que trabalhamos com a informação, que trabalhamos com dados, temos que estar muito atualizados por inúmeras razões, sendo que talvez a principal delas é a segurança, e a segunda razão é tentarmos mitigar o nosso trabalho, tentarmos diminuir o nosso trabalho administrativo, que, pelos vistos, cada vez nos dão mais trabalhos administrativos, e se calhar usar um conjunto de aplicações que nos permitam facilitar o nosso trabalho nesse domínio e reservar o nosso tempo, já escasso, acho eu, para coisas mais importantes como, por exemplo, sei lá, ensinar alunos, efetivamente, e não perder tempo com questões puramente informáticas ou puramente administrativas. Esta minha tradição de Microsoft acaba sempre por se reverter também na questão dos serviços, na questão dos servidores. Mais recentemente, trabalho mesmo em termos de administração de servidores, de administração de serviços, e acabo por ter essa componente também de mais informática, mais pura. Contudo, e esse é um aviso que eu faço sempre quando falo sobre cibersegurança e quando falo sobre estas coisas, eu sou professor. Eu não sou um especialista que faz cibersegurança 24 sobre 24 horas. Há especialistas que fazem isso e essa é uma área muito, muito, muito técnica e muito exigente do ponto de vista de saber. Um professor, contudo, não pode ignorar este tipo de coisas e tem que ter um conjunto de comportamentos e um conjunto de atitudes e muito, ainda mais uma escola, com certeza que sim. Claro. Não, olha, Jorge, eu até acho que nós podemos começar mesmo por aí, falando do que é isso da cibersegurança, porque para as pessoas também perceberem um bocadinho onde é que nós nos vamos movimentar. Assim, de uma forma muito simples, muito sucinta, conseguirias dizer-nos o que é a cibersegurança, em que é que consiste? Eu acho que tem a ver com tudo o que
o que existe no domínio digital e tudo o que existe no domínio online também. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que... A segurança de um dossiê dentro de uma escola, ok? Se eu tenho um conjunto de dados sobre um conjunto de alunos dentro de um dossiê, dentro de uma escola, qualquer um de nós sabe, desde muito pequena idade, implementar a paper segurança daquele dossiê, ok? Enfiá-lo num cofre, é trancá-lo, é gerir quem tem o acesso à chave, que abre o cofre, etc, etc, etc. Todos nós fazemos isso desde pequeninos, com o milheiro, com o porteiro que nós tínhamos em casa, onde metíamos as moedinhas. O nosso diário secreto. O nosso diário secreto, para quem o escreveu, sem dúvida, ficamos a saber essa notícia sobre tismo aqui, de facto, mas a ideia é essa, nós termos esta noção de que muito do que existe no mundo físico revela-se também no mundo digital. Obviamente as competências são diferentes. Eu tenho que ter competências completamente diferentes para segurar, entre aspas, esse diário secreto, esse dossiê, até porque o domínio digital é muito mais passível de ser fluido. Não é? Toda a gente sabe que uma fotografia posta na internet nunca mais aparece. Ponto final. Exato, a transferência de informação é muito mais... é muito mais rápida. E às vezes nem se dá conta, não é? O problema é esse, é que às vezes transfere-se informação sem se dar conta, não é? E isso é problemático. E há uma certa latência em relação à obtenção desse tipo de documentos. Seria inadmissível para alguém dar a chave do seu cofre em casa, onde tem os seus documentos de família, onde tem as suas fotos, etc., para outra pessoa. E, no entanto, com muita facilidade, nós trabalhamos neste tipo de coisas e damos este tipo de coisas. Esta volatilidade, talvez seja o termo mais correto, dos próprios dados ao nível digital, levam a que as pessoas tenham que ter mais responsabilidade e levam a que as pessoas tenham que ter mais formação, e esse ponto é muito importante, mais formação para os utilizadores, e os utilizadores de dados, porque o ponto também é esse, dentro de uma escola não são só os professores, são também os alunos. E, portanto, nós temos que ter uma formação muito ativa nesse tipo de competências. Note-se que muitas vezes faz-se o enfoque, perdoem-me o termo, nas fake news, na determinação da informação ser válida ou não. Assim, a nível do digital, isso tem muito mais a ver, se calhar é muito mais importante, por exemplo, o Plano Nacional de Leitura. Se calhar, se os meus alunos lerem muito mais, é capaz de ser muito mais interessante para eles descobrir essas fake news e descobrir esse tipo de coisas. Quando estamos a falar do domínio digital, devem existir competências básicas. As pessoas têm que ter competências básicas que não têm forçosamente a ver com outros domínios. A competência de elaborar uma password segura, por exemplo, é uma competência super simples de aprender, aprende-se rapidamente, mas é preciso tê-la. E depois ter o rigor, digamos assim, de implementar aquelas medidas que nós não gostamos de implementar geralmente. Que é uma espécie, se quiseres, uma espécie de dieta, não é? Quer dizer, nós temos que regularmente cumprir um conjunto de normas para nos mantermos seguros. E a prática diz-nos que a maior parte dos nossos utilizadores não cumpre essas normas. Os nossos, entenda-se, nós no domínio como um todo, os ataques durante o confinamento e durante o período que passamos agora de confinamento por causa da pandemia, cresceram imenso. E cresceram imenso porquê? Porque nós tivemos um conjunto de utilizadores que não eram utilizadores típicos de internet para o seu dia-a-dia, que de repente estão online. E de repente começam a usar um conjunto de aplicações e um conjunto de plataformas. E infelizmente, porque ainda não havia essa noção do perigo, optou-se por um conjunto de soluções que não são as soluções mais adequadas. Algumas pessoas optaram por um conjunto de soluções que não são as mais adequadas. O que é que aconteceu? Nós temos, eu escrevi um artigo há uns tempos atrás, chamava uma sangria de dados. Não é? As escolas estão-se a sangrar dados e estamos a libertar dados dos nossos alunos por uma data de atores que nós não temos bem a certeza se são válidos ou não. E é essa volatilidade da informação que cria sempre problemas em explicar à pessoa o quão crítico é
proteger o nosso interior, proteger a nossa privacidade. Claro que isto não invalida que as pessoas publiquem fotos no Facebook, etc, etc, etc. Uma coisa diferente é quando estão a tratar da minha filha ou quando estão a tratar dos dados referentes à minha filha ou referentes aos meus familiares. E essa atitude da escola, não estou aqui a criticar os professores de forma alguma, estou a criticar a escola como um todo, a escola como um objeto subjetivo, tem que virar-se, tem que atacar este problema. Acho que era a Fernanda que dizia que, e com razão, a Anne Peri, que dizia que não há professores de TIC suficientes neste momento para suprir as necessidades básicas das aulas, não é? E quem é que vai administrar estas coisas todas que nós temos agora, estes computadores todos? E se não houver um investimento na segurança destes dados, nós podemos estar a comprometer o futuro destes jovens. Nós, quando éramos jovens, nós tínhamos situações que fizemos as neiras de certeza, e tu também fizeste de certeza, tal como eu, mas ficavam esquecidas, não é? Essas situações ficavam esquecidas porque não eram registradas em lado nenhum. Hoje em dia isso não é assim. Nós temos, acho eu, tenho a obrigação de proteger a privacidade dos meus alunos, dentro do possível, naturalmente, daquilo que é possível. Mas diz-me uma coisa, Jorge, mas quando tu falas em essa disponibilização de dados e etc., estás a falar em que sentido? Por exemplo, quando nós, professores, pedimos para os alunos, por exemplo, se inscreverem numa ferramenta digital XPTO, em que têm que criar um perfil, é nessas situações? Ou em situações mais de ferramentas mais institucionais? Por exemplo, a minha escola trabalha com o G Suite e trabalhamos com o Classroom, trabalhamos com o Meet e etc. Aí eles utilizam credenciais mais institucionais, digamos. Em que sentido é que tu dizes que nós temos que ter um maior cuidado quando pedimos aos alunos, seja o que for, para terem que introduzir dados? O primeiro passo é esse, é as escolas terem credenciais próprias. Não é? Eu costumo dizer que não passa pela cabeça de ninguém que o aluno vá para casa, pegue numa cartolina, corta aquilo como um retângulo, cola uma foto e pronto, aquilo passa a ser o seu cartão de estudante. Quer dizer, pode passar como brincadeira para alguém no primeiro ciclo, não é? Mas enquanto coisa oficial não vai acontecer. Exato. O que é que aconteceu e continua a acontecer é nós termos determinadas situações em que esses dados desses alunos são passados a terceiros que não estão relacionados com a escola. A maior parte das escolas tem contratos assinados com diferentes providers, com diferentes fornecedores de serviços, por exemplo. Quando uma escola cede um conjunto de dados ao GI, ou ao Inovar, ou outra aplicação qualquer, existe uma relação contratual. Ao G Suite, à Microsoft, etc., existe uma relação contratual. Quem é que assina essa relação contratual? É quem faz a contratualização. Salvo por nós. Normalmente, essa decisão cabe sobre o diretor dessa escola. Estou aqui, obviamente, a referir-me em grande medida às escolas públicas, embora naturalmente nas escolas privadas se passe exatamente o mesmo. Pode depois o professor decidir unilateralmente que vai pegar nas fotografias dos alunos todos e vai colocar num site XPTO ao qual ninguém tem acesso. Eu dou-te um exemplo. Há uns anos atrás tínhamos os problemas típicos de segurança de dados, que era, tu tinhas um aluno que queria criticar outro aluno, queria enxovalhá-lo, não é? Criava uma conta falsa do YouTube, uma conta, digamos assim, que eu não queria saber dela para nada, publicava um vídeo e esquecia-se da password. E a probabilidade daquele vídeo ficar lá para sempre era elevada. Hoje em dia o YouTube tem proteções contra isso, está mais protegido e é mais fácil, dentro de certa medida, retirar um vídeo. Mas, quando isso acontece, quando nós começamos a espalhar esses dados e começamos a perder o controle desses dados, quando nós começamos a ter um professor que pega e usa uma nova aplicação de uma nova forma, e esses dados fogem do âmbito da escola, ok? Se eu, enquanto encarregado de educação, for perguntar à escola da minha filha, eu quero todos os dados em que aparecem a minha filha, que sejam dados pessoais, e dados de avaliação, etc. Eu quero ver esses dados todos. Porque não só, porque essa questão também é importante. No caso das escolas públicas, não só há a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, eu não sou jurista de forma alguma, mas tenho essa percepção. Mas também há a questão da lei de acesso aos documentos administrativos, por exemplo, que permite ao contribuinte, no fundo, ter acesso a um conjunto de dados que são fundamentais para perceber o que é que uma escola está a fazer. Daí, noções de transparência muito
claras que devem existir numa escola. Se nós andamos a espalhar estes dados todos, 300 mil sítios diferentes, 300 mil aplicações, é uma foto ali, uma foto acolá, ok? Nós, no fundo, estamos a dar essa informação a terceiros, sem autorização de quem a educação e, eventualmente, até sem a colaboração do aluno, ok? Quando tu contratualizas isso tudo com uma entidade, seja ela, por exemplo, a escola virtual, seja a Leia, seja a Microsoft, etc., ou quando tu fazes internamente, tu tens acesso a esses dados e tens controle sobre esses dados, ok? Uma coisa diferente é depois nós sermos atacados e sermos... Isso é outra questão, não é? Agora, quando nós explicitamente espalhamos os dados pela internet fora e usamos 200 mil publicações, sem sequer perceber, por exemplo, se elas estão alojadas dentro da União Europeia e de que maneira é que eu posso lidar com aquela aplicação se eu tiver problemas. Não é? Isso torna-se problemático. E depois há outra vertente ainda, que é há aplicações que têm licenças para escolas. O Padlet, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O Padlet é um exemplo... Eu li alguns que tu dizias que se alguém que te quisesse colocar uma pergunta sobre o Padlet, Não. Fala-me disso, o que é que se passa aí com o Padlet? Não, a questão do Padlet, eu não tenho nada contra o Padlet. Agora, eu tenho contra a forma como muitas vezes o Padlet é usado. Ou seja, eu não posso contratualizar, enquanto professor, um serviço gratuito e depois colocar lá os dados dos meus alunos. Quando a aplicação particular, o Padlet, tem uma licença para escolas. Super protegida, até permite VPNs, permite N coisas. Permite auditorias da própria escola, os dados... Eu não posso depois curto-circuitar isso tudo, não é? E dizer assim, não, eu vou usar aqui uma coisa que é de graça, pá. É fantástico, é de graça, e eu vou usar isto com os meus alunos. E depois vou sistematicamente, a salvo erro, o Padlet gratuito permite três pontos de partilha, digamos assim, e depois vou arquivar uns e desabilitar, etc. E vou esconder, porque depois as pessoas também pensam que o facto de estar não listado vai de alguma forma impedir que seja acessível por outros. Que não vai, como é óbvio, não é? E nós fazemos isto tudo. E se vos procurar, por exemplo, imagens de crianças ao Padlet, dentro do domínio padlet.com, é assustadora a quantidade de imagens que lá estão. Muitas delas, com toda a honestidade, serão corretas. Não há problema nenhum. Se as pessoas dão autorização, ninguém tem nada a ver com isso. A questão é, pode um professor fazer isso? Unilateralmente, sem falar com a sua direção, sem falar com os seus integrais de educação? Não, o que eu aconselharias é que a escola fizesse uma... O Padlet tem uma... Desculpa, o Padlet tem uma licença de escola, que é paga. Portanto, a questão é essa. Que uma escola pagaria facilmente um X número de quantas... Eu acho que é difícil as escolas portuguesas investirem em software, ok? Porque não é uma coisa... Geralmente, olha-se para o software como um bocadinho como um frigorífico, não é? Se a gente compra o software, ele fica lá a funcionar enquanto o frigorífico funcionar, enquanto a lâmpada não fundir, aquilo não der o estouro, a gente não compra outro. Não é assim que as coisas devem ser vistas em termos de software, não é? Nós vamos olhar para o software e pensar assim, isto é-me útil, eu posso administrar isto, eu posso comprar. Por isso é que o G Suite, por exemplo, e o Microsoft Office 365 têm um conjunto de ferramentas que te permitem auditar isso tudo. E a escola virtual também, por exemplo, que te permitem auditar esse relacionamento, ok? E permitem-te perceber o que é que está a acontecer com os dados da minha escola, onde é que as pessoas andam, etc. Se eu começo a libertar esses dados sem cuidado, e reparem uma coisa, eu não estou a dizer que todos os usos do Padlet são inválidos. Não é isso. Se eu for partilhar um texto anónimo, etc., ninguém tem nada a ver com isso, não há problema nenhum. E mesmo até trabalhos da luz. Agora, tenho que ter muito cuidado com os dados que eu lá coloco. Ok? Porquê? Porque depois esses dados ficam lá indexados para sempre e é relativamente fácil começar a agregar informação. Okay? Neste momento, a capacidade de gerar qualquer coisa a partir dessa informação existe. A gente não sabe o futuro. A gente não sabe como é que vão estar os sistemas informáticos daqui a 10 anos, quando estes miúdos que estão agora no 6º ano, não é, chegarem ao mercado de trabalho, por exemplo. E até que ponto é que toda essa coletânea de dados não vai ser analisada por qualquer coisa, uma inteligência artificial, um misto de ser humano, etc., para aferir quem aquela pessoa é.
O que sinceramente me parece altamente injusto, porque se as pessoas fossem ver os meus trabalhos quando eu estava no 6º ano, Jesus, ninguém me contratava para trabalho nenhum, como é óbvio, não é? Porque aquilo são coisas, não é? Os desenhos que eu fazia, etc. E é injusto para as nossas crianças avaliá-las daqui a 10 anos por aquilo que elas fazem hoje, ok? Nem sei se será um bom negócio para quem o faz, mas pronto. Mas isso já acontece. Já aconteceu nos Estados Unidos. Já há processos em tribunal por causa disso, porque usaram dados de alunos que estavam em sistemas informáticos, etc., para depois serializar, por exemplo, candidatos a empregos. É muito... É Mas olha, assustador eu esse acho tipo de coisa. que uma solução para evitar, por falta de desconhecimento destas regras e destas normas, talvez, maus usos no acesso a algumas ferramentas digitais, não seria o caminho então as escolas começarem a apostar, porque tendo em conta todo o nosso historial desde março, no apogeu do uso de ferramentas digitais do mais variado tipo, não seria de pensar as escolas pensarem um bocadinho nisso e se calhar começarem a financiar planos de pagamento para um X número de professores, por exemplo, poderem usar de uma forma mais segura as ferramentas com os seus alunos? Porque há eu acho que isso... formas de contornar essa situação. Eu por mim falo, eu uso, por exemplo, o Padlet, eu uso bastante. Por exemplo, os meus alunos já sabem que, por exemplo, qualquer dado, eles não põem o nome deles, põem, por exemplo, o primeiro nome, imagina, eu vou dizer, eu sou Joaquim Almeida, não é? Mas em vez de pôr lá Joaquim Almeida, ponho Joaquim Braga, por exemplo. Há essas formas que nós podemos de contornar para evitar publicações de dados pessoais. Mas, se calhar, se eu tivesse acesso a uma conta da escola e que me oferecesse, obviamente, uma segurança muito maior, obviamente que eu preferia 1000 vezes, porque assim, isso também é do meu trabalho, não é? Se a escola Claro. é Assim, tem que me fornecer as ferramentas, digamos, necessárias para eu poder trabalhar, certo? essa é a grande questão. E eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção que nós somos professores, somos 120 mil, 150 mil professores. Pelo menos temos todos uma licenciatura, não é? Muitos têm mestrados, muitos têm doutoramentos. Muitas vezes o que se passa nas escolas, com uma certa honestidade, não é falta de formação, não é falta de vontade dos professores, essa não é de todo, não é? Muitas vezes o que falta é os recursos. Muitas vezes o que falta é os recursos. É simplesmente dizer às pessoas, olha, os seus alunos têm todos computador agora. E o seu professor também tem. E tem aqui acesso a este software. E pode escolher este software, aquele software e fazer atualizações. O resto, com toda a honestidade, eu creio que os professores conseguem resolver na maior parte dos casos. Claro que nós podemos ter uma coisa muito importante, que eu acho que é importante, que é aquelas partilhas, o momento em que os professores discutem os processos de implementação, o momento em que as pessoas falam sobre como é que fazem o seu dia-a-dia, sobre as questões das, digamos assim, uma análise mais científica, até se quiser, das questões pedagógicas. Mas se não houver recursos, as pessoas não conseguem fazer nada, não é? Um dos problemas que houve durante esta pandemia foi precisamente uma coisa tão básica como o acesso à internet. O miúdo até tinha o computador, não tinha acesso à internet. E isso cria imensos problemas. Se nós temos professores, vamos ser honestos também, o que aconteceu em março aconteceu porque a maior parte dos professores disponibilizou os seus recursos, que são os seus computadores e a sua internet, ok? O que logo à partida, vamos ser pragmáticos, se um responsável das finanças tivesse no seu computador pessoal em casa, que partilha com a mulher e com o filho, os dados referentes sei lá, à faturação de uma grande empresa, e se viesse mais tarde a descobrir isso, não iria haver um sério problema para esse senhor. É admissível a um bancário pegar num conjunto de dados do seu banco e levar para casa e trabalhar com esses dados, mesmo na perspectiva de trabalhar? Não. Se isso acontece, normalmente, o que é que deve acontecer? É a entidade patronal fornecer os recursos necessários para que isso aconteça. Que a gente forneça à internet, que é necessário, tudo bem, mas pelo menos que esses recursos físicos, computadores, até para ver um processo de administração. Um dos ataques mais típicos hoje em dia é nós comprometermos um utilizador básico. Se nós, dentro de uma organização, conseguimos comprometer um utilizador básico com um esquema de phishing, o que é um esquema de phishing? Eu mando-te um e-mail, arranjo uma forma de chegar a ti e
falsifico um login, uma página de login numa escola, ou num sistema tipo Office 365 ou G Suite. Aquilo é muito parecido, é diferente, mas é muito parecido. A pessoa, inadvertidamente, mete o seu username e password. Se não tivermos autenticações mais fortes, pronto, aquele utilizador já foi. Qual é o problema? Entra um utilizador a ser tomado e ele ser detectado, chegam a passar 200 e tal dias. Em que temos pessoas dentro da organização, da nossa, se não tivermos cuidado, naturalmente, que estão lá dentro. Se isso acontece numa escola, pode ser muito, muito crítico. Nós tem coisas tipo GIs e inovados, que têm, obviamente, os seus sistemas de segurança, não estou aqui a criticar as empresas de forma alguma. Mas se um utilizador, como tu, dentro do Inovar, por exemplo, fores comprometido, não é? Se a tua password for tomada por alguém, essa pessoa poderá ter acesso a esses dados. E depois como é que é? Não é? Tudo bem, por exemplo, coisas de tipo Inovar têm acesso elevado, quando vocês querem, quando queremos levar dados pessoais, etc. Portanto, há ali mais suporte. Mas se não houver a proteção da infraestrutura desde o início, desde o dispositivo mais básico, desde o computador mais básico, ok? Temos um problema. O problema, o que é que foi muitas vezes, agora em março? Foi os utilizadores que foram mandados para casa, tinham que ir trabalhar para casa. Onde é que eles foram trabalhar? No computador que têm em casa. Um computador que tem em casa, que se calhar é partilhado por filho, se calhar nem tem contas diferentes para todos os membros da família, não é? E um vai jogar e outro. E no final, o que é que temos? Temos utilizadores comprometidos. Há uns tempos atrás havia uma escola que estava a enviar centenas de e-mails de phishing para as escolas todas, assim à volta. Ok? E foi um utilizador que foi comprometido. Porque é o mais fácil, não é? Eu faço a analogia, não, os carros começaram a ficar mais fortes, os carros começaram a ficar mais difíceis de roubar, em teoria. O que é que começou a aparecer? Começou a aparecer o carjacking. Eu, se quero roubar um carro, é muito mais fácil. Eu ponho tomar, vai ficar com a chave e vai-te embora. Como os sistemas informáticos, apesar de tudo, são mais robustos, bem implementados, ou pelo menos em teoria, sendo honesto, se calhar o mais fácil vai atacar o ataque social. Um dos testes que eu faço ao meu aluno, e de certeza que não vou ter aqui alunos a assistir a isto, um dos testes que eu faço aos meus alunos é, num dos testes de avaliação, eu ponho, introduzo aqui o seu e-mail, introduzo aqui a sua password. E as pessoas introduzem. Ok? Portanto, as pessoas muitas vezes, e depois a seguir, eu tenho que explicar, não, tu não podes andar a introduzir o teu e-mail de password, nem mesmo quando é o teu professor que te pede. Ok? E essas coisas básicas, não é? As pessoas ignoram e implementam. E nas escolas há um bocadinho essa noção, essa ausência da relevância da cibersegurança e dessa proteção. Não é? Há um bocadinho. É preciso tomar a rédea disso, especialmente com dispositivos. Eu acho, assim, eu pessoalmente não tinha assim uma visão tão negativa. Tão pessimista. Eu sou paranoico nessas coisas. Não, porque tenho bastante fé em todos aqueles professores que desde o confinamento, aqueles que já estavam, que já lidavam com ferramentas digitais antes de tudo isto, ok? Tenho fé nesses professores e acredito que a maior parte deles já teria alguns cuidados no manuseio dessas ferramentas e da introdução de dados dos alunos e que se calhar na forma como passavam essas ferramentas para os alunos já lhes davam instruções de como é que eles deviam atuar, não é? Dando-lhes algumas dicas mais de segurança a nível digital. Agora, acredito que aqueles professores que de repente, do nada, tiveram que começar a labutar no mundo digital e que não tinham tanta prática, se calhar esses tiveram não por vontade, não é? Mas por falta de conhecimento, por falta de prática, etc., não tenham tido tantos cuidados nesse assunto. Agora, é efetivamente uma questão que nos preocupa a todos e ao qual devemos estar muito atentos, muito mais a partir de agora com tudo isto que aconteceu, porque efetivamente isto foi uma mudança muito grande, não é? Desde março. Mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao que disseste, que é o seguinte. Repara uma coisa, eu não culpo os professores. Eu culpo o facto... Mas sendo muito pragmático, eu culpo é o facto de não haver recursos nas escolas
para que os professores pudessem, em março, ter essa prática já muito bem constituída. Olha, se me disserem assim, eu tenho que fazer amanhã de manhã croissants. Os meus croissants, vão ser uma desgraça, porque eu nunca fiz croissants na vida. E porquê é que eu não fiz croissants na vida? Porque eu não tenho recursos em casa para fazer croissants. Não é? Sendo que o recurso principal também é o meu conhecimento e a minha... E, portanto, não se diz aos professores, porque se diz por falta de ação, diz-se, as aulas têm que ser em papel. As aulas têm que ser num quadro. Porquê? Porque os teus alunos têm papel. Não é? Eu fiquei verdadeiramente espantado quando a minha filha chega ao 5º ano e ainda vejo a continuar a acontecer nas escolas dossiês em papel e cadernos diários em papel. Eu não estou a defender o digital, não é isso. Mas estou espantado porque é exatamente aquilo que eu fazia quando eu andava no 5º ano. É exatamente igual, porque os recursos são os mesmos. Sim. E quando eu vou à sala de informática da escola da minha filha, era assustador. Eu tinha lá, há lá computadores, que aquilo, enfim, pouco mais é do que um pisa-papéis. Se não há recursos, durante 10 anos, 15 anos, diz-se aos professores, não há recursos, não há atualização de recursos informáticos, não há. Portanto, o que é que as pessoas fazem? Fazem aquilo que sabem fazer, que é, rascar-se. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou deixar os meus alunos na mão. Portanto, vou arranjar todas as 1001 maneiras para tentar resolver esse problema. Ou então, em alternativa, eu não consigo mesmo. E tenho que me resignar a ter um ensino em papel. Eu tenho a certeza absoluta que se os recursos tivessem continuado a fluir, hoje em dia, o sistema de ensino em Portugal, nesse ponto de vista, era muito diferente. Claro. Porque havia essa cultura, digamos assim. Não se consegue mudar de cultura de uma sexta para uma segunda-feira. Sim, nada. Ou escolas conseguiram fazer isso, porquê? Porque havia os recursos. Claro. Portanto, e havendo os recursos é mais fácil. Mas desculpa interromper. Nada. E é só dizer que isto no seguimento, nós temos aqui a Ana Luísa Silva, que colocou há pouco aqui uma questão bastante pertinente que vai no seguimento daquilo que estávamos a falar, que era, ela diz assim, não seria mais correto o Ministério ter uma plataforma universal para o uso das escolas? Duvido que as escolas tenham capacidade financeira para pagar o software necessário. Isto também é uma questão bastante pertinente, não é? Quer dizer, é isto que estávamos nós a falar, não é? Mas isso é uma questão quase política, não é? És liberal, és um socialista, és mais à esquerda, mais à direita. Até que ponto é que eu quero o Estado com esses dados todos também? Até que ponto é que quero um privado com esses dados todos também? Sendo muito honesto, há sistemas, acho que é o país de Gales, o que é que faz? Centraliza a aquisição, ok? E diz às escolas que podem escolher deste conjunto de software. Escolham. E as escolas, de acordo com aquilo que é a sua perspectiva de implementação, e até critérios pedagógicos, se quiseres, escolhem qual é o processo de implementação que querem. Querem Google, querem Zoom, querem Microsoft, querem lá uma outra ferramenta que eles já têm, Blue Button, Salvo-erro, etc. Porque a questão aqui também é uma questão de implementação. E aí eu concordo, havendo recursos centralizados, pode-se lucrar. Mas é sempre muito discutível em Portugal centralizar excessivamente as coisas. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente teve a nível de escolas foi os mega agrupamentos. Quando a gente começou a centralizar 1000 e tal alunos, 2000 alunos, todos no mesmo sítio, por razões economicistas, se calhar começamos a ter problemas precisamente de implementação. Não é? Porque existe uma ausência de proximidade. E estamos aqui, por exemplo, a ao tema, mas pronto. Não havendo a proximidade, as escolas pequenas, geralmente, são mais próximas, não é? É difícil haver essa proximidade numa escola muito grande. Pelo menos é a minha perspectiva. E se calhar, quando nós temos um sistema desse tipo, se não houver uma tomada local, a coisa pode ser um bocadinho mais complicada. Se calhar a resposta a essa pergunta é que tal está a correr a implementação do E360, não é? Como é que isto está a funcionar? Enfim, é uma hipótese. Sendo que, contudo, também temos que pensar naquilo que acontece a seguir aos nossos alunos, para onde é que eles vão a seguir, ok? Em termos, por exemplo, no meu caso particular, que trabalho no ensino profissional, para onde é que os meus alunos vão trabalhar a seguir? Percebes? E, portanto, é essa plataforma que pudesse existir, enfim, deve-se sempre pensar sobre isso um bocadinho. Não sei se respondi à pergunta, não é? Mas, enfim, é sempre possível. Eu percebi a ideia da análise, por exemplo, penso espero não estar enganado, mas quando ela falou na plataforma
uma plataforma universal para todas as escolas. Estava a pensar, por exemplo, numa escola virtual. Imaginemos uma escola virtual do Ministério da Educação, específico, onde nós pudéssemos ter ao dispor todo o tipo de ferramentas para poder criar testes, criar aulas online, etc. Uma plataforma específica do Ministério. Penso que seria isso que ela estaria... Eu penso que seria isso, mas depois há uma grande falácia nessa análise, que é o seguinte: nós não nos podemos concentrar em plataformas na plena acessão da palavra. O teletrabalho e o trabalho hoje em dia, o trabalho que o professor faz é um trabalho de integração com um conjunto de plataformas. O que é que eu quero dizer com isto? Se não tiveres, se te concentrares numa coisa que é especificamente para ensino, ok? Depois não tens o resto de tudo. E o ponto fulcral hoje em dia é que a maior parte do software que a gente tem hoje em dia a nível empresarial está a migrar muito daquela solução muito fechadinha, em que eu tenho um formulário tipo, em que preencho um conjunto de coisas, para uma solução muito mais fluida, em que se calhar eu próprio, enquanto utilizador, programa ali uma coisa qualquer que eu quero ver. Ok? E quando tens uma ferramenta que é muito fechada, isso cria problemas. E honestamente, mata-te um bocadinho a criatividade. E isso já é completamente diferente da questão dos conteúdos. É uma questão completamente diferente, porque, enfim, a questão dos conteúdos é fulcral. Por exemplo, acho que o país de Gales também resolve o problema disponibilizando os conteúdos aos professores. E, portanto, disponibilizam um batalhão de conteúdos digitais aos professores, e os professores vão lá buscar os conteúdos que pretendem, e aí sim, de um ponto de vista centralizado, vão buscar os conteúdos que pretendem e utilizam. Mas pronto, isso era uma questão diferente, não é? Mas sim, é uma hipótese. Olha, o António José Araújo diz que tu estás-me a assustar. Não está nada, não está. Eu te estou a assustar a ti? Pois não. Mas o António tem uma posição muito acima da minha, certeza. É que eu acho que as pessoas às vezes não compreendem que... Eu conto a minha história pessoal. Há uns anos atrás, valentes, uma das minhas contas foi atacada. E o que me safou foi o sistema de segurança que eu tinha implementado nessa conta, que tinha sido um hacker egípcio que tinha conseguido entrar. E esse sistema de segurança disse: costumas estar em Portugal e agora estás a entrar no Egito porquê? Ok? Foi a minha sorte, porque se eu tivesse uma VPN que saísse em Portugal, não é? Eu já percebem. Portanto, não é assustar, é ser realista. É pensar. Eu acho que quem tem filhos deve pensar nisso. É pensar: será que eu quero que daqui a uns anos a minha filha seja, digamos assim, julgada para aquilo que fez quando tinha 11 anos? Não, acho que não. Acho que isso não faz sentido nenhum. Não é? Mas pronto. Eu rimo agora porque o António pôs outra mensagem aqui no chat e eu rimo a minha nova password. Não, essa é outra. Já está a revelar, já toda a gente sabe, por isso não vou poder usá-la, por isso é inválida já. É isso, mas essa é uma boa e faz sentido. Ainda há quem diga que as passwords devem mudar regularmente. Sendo que o regularmente é um regularmente curto. A tendência hoje em dia é as passwords devem ser mudadas, sim, é um facto. E eventualmente devem ser mudadas. Devem ser bastante complexas, mas já se concluiu que uma mudança muito significativa de passwords com um ritmo muito elevado leva a que o utilizador o que é que faça? Que a simplifique ou que utilize variantes sobre a mesma password, o que torna depois todo o sistema mais frágil. Daí coisas como a autenticação multifator. A autenticação multifator que a gente tem num banco, por exemplo. Sempre que eu entro no banco, ele manda-me um SMS com um código que eu tenho que devolver. Eu não tenho apenas um username e o password, na maior parte dos bancos são números, eu tenho também um outro processo de autenticação. O multifator aqui são dois, já quem diga, os puristas dizem que 2 fatores não é suficiente, mas pronto. Claro. Isso resolve imensos problemas de phishing, por exemplo, porque é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil interceptarem o meu telemóvel, interceptarem o meu autenticador, não é? Quer dizer, uma pessoa é muito pouco provável que perca o telemóvel e o telemóvel não esteja encriptado, não esteja minimamente protegido. O que não quer dizer que não aconteça. E quando nós fazemos isso, quando nós temos esse tipo de segurança adicional, a coisa fica muito mais interessante. É mais fácil proteger esse tipo de coisa. Nós vamos ter agora, por exemplo, um batalhão de computadores a chegarem à escola, não é? Essa é a expectativa. Mas que tipo de utilizadores é que vão ser criados nessas máquinas? Como é que isso vai ser feito? Não é? Fala-se há bocado daquele processo de centralização.
mas nem se centralizou esse processo em particular. Não se definiu ainda, pelo menos do que é dado a perceber, até que ponto é que isso vai integrar com o teu G Suite da tua escola, por exemplo. Ou vai integrar com o Microsoft, ou vai integrar com a escola virtual. Como é que vai haver essa integração? Não sei. E, portanto, muitas vezes o excesso de centralismo também pode ser assim um bocadinho problemático, não é? Okay. Olha, desculpa, Jorge, a Hélia Covas pergunta aqui se aconselhas o uso de VPN. Chegamos à parte dos conselhos. Pacífico. Eu aconselho veementemente a utilização de uma VPN, ok? Especialmente se a VPN for da escola. O que é que eu quero dizer com isto? Eu para entrar na minha escola, tenho que entrar se estou em casa e quiser aceder a um conjunto de serviços, tenho que entrar numa VPN protegida e encriptada, ok? Já agora e uma atenção, VPN, quem está a ouvir e não percebe o que é que... Uma VPN é uma Virtual Private Network, é uma rede privada virtual. Qual é a ideia? A ideia é fazer uma espécie de um tubo entre o ponto onde eu estou e a escola, ou o dispositivo onde eu quero chegar. E os meus dados circulam dentro desse tubo protegido, digamos assim, uma rede privada virtual. É como se eu tivesse um fio daqui da minha escola até cá à minha casa, por onde passam esses dados, ok? Qual é a vantagem disso? Esses dados vão encriptados, ok? E eu tenho um conjunto de recursos da própria escola. É como se eu estivesse dentro da escola, ok? Isso torna os níveis de segurança relativamente mais elevados. Não é? Dou-te um exemplo. Mas aí voltamos a entrar no problema de falta de recursos das escolas, se calhar, para ter isso é a questão. Isso é a questão. Por exemplo, a nível de recursos informáticos, podes ter certeza absoluta que os bancos não poupam. Não é? Porquê? Porque se perderem dados, se tiverem problemas, enfim, não é de todo que os bancos poupam, não é como toda a gente sabe. Mas porquê? Porque isso é fundamental. Quer dizer, vamos lá uma coisa, nós somos professores, nós lidamos com informação. Para lidar com a informação é preciso recursos, ponto final. Não é? Nós não podemos lidar com a informação ainda em papel. Não é? Nós não podemos lidar com a informação ainda num conjunto de aplicações que não são integradas, enfim, e andar a replicar as hipóteses de ataque, não é? Há quem diga na brincadeira que um professor é uma interface entre dois sistemas informáticos diferentes, porque muitas vezes os professores andam a fazer isso, a tirar dados de um lado para pôr dados do outro, para pôr dados do outro, e se calhar trabalhar um bocadinho nessa questão dos dados e da proteção era absolutamente fundamental para as escolas evoluírem um bocadinho, mas mais uma vez tens toda a razão. Olha, Jorge, diz-me uma coisa, então, nós também daqui a bocadinho já está a terminar o nosso tempo, infelizmente. Isto voa quando a gente fala de coisas interessantes e que gostamos, isto realmente o tempo é mesmo psicológico. Olha, diz-me uma coisa, então, pequenos passos que nós, professores, alunos, encarregados de educação, podemos dar para proteger os dados de todos. Começando pelo lado da escola. A escola tem que ter uma política corretamente implementada daquilo que quer fazer, um planeamento daquilo que quer fazer. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é a emissão do cartão de estudante, o físico. E depois a emissão das credenciais digitais, cartão de estudante e cartão de professor. As credenciais digitais online para alunos e professores. Sem isso, a escola não consegue controlar. Mas para fazer isso, tem que haver um processo ou de contratualização ou de desenvolvimento interno de know-how. Ou seja, é possível para uma escola ter, por exemplo, um sistema de e-mail dentro da escola. Pacífico. Qual era a questão? De antes tu montavas um servidor de e-mail, ok? Pronto, ficava montado, etc. Hoje em dia tu montas um servidor de e-mail e se calhar logo assim tens não sei quantos ataques e tens... É preciso manter aquilo a funcionar, é preciso manter aquilo protegido. Isso consome recursos humanos. Portanto, é preciso ponderar muito bem esse tipo de coisas. Uma vez feito isso, ou seja, o outsourcing disso é fundamental. Vamos ser pragmáticos. A maior parte das empresas está num processo de migração para a nuvem. Porquê? Porque os ganhos de escala são muito fortes. Eu não preciso ter um perito em cibersegurança dentro de uma empresa com 100 trabalhadores se eu subcontratar uma outra empresa que só faz isso. Não é? E a coisa fica mais pacífica. E aí sim faria sentido até os próprios serviços do Ministério fazerem isso. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo é, e se quiseres ter mais a ver até com o RGPD, é auditar os dados.
quais são os dados que a escola tem neste momento na sua posse. Todas as escolas têm um DPO, têm um Data Protection Officer, alguém com quem tem que conversar sobre esta questão das proteções de dados e ter essa noção. E a questão é, onde é que estão os dados das escolas neste momento? A maior parte dos dados das escolas estão em papel. Muitos estão em diversos sistemas informáticos. É preciso ver onde é que estão esses dados para os protegermos. Um terceiro ponto, se calhar em simultâneo, é a formação muito coerente e muito pragmática, ok? E, honestamente, sem lirismo, a formação muito pragmática sobre, para os nossos utilizadores, trabalharem dentro desse sistema. A primeira coisa que eu faço com os meus alunos é ensinar a explicar-lhes o que é uma credencial, explicar-lhes como é que eles acedem online, qual é a diferença entre HTTPS e HTTP, ok? Que são coisas básicas hoje em dia, enfim, já são banais, digamos assim, para toda a gente, espero eu. Explicar-lhes que, por exemplo, não podem ter a mesma password em 300 sites com a mesma password, porque isso vai, obviamente, correr mal. Há um site muito giro que é o Vibing Pound, que me diz se o meu e-mail apareceu em listas de hackers, ok? E se algum dos serviços onde eu estive foi hackeado, se quiserem. O meu foi, ok? A maior parte dos meus e-mails foram. Porquê? Porque foi do lado do servidor. Empresas como a Adobe perderam dados, empresas como a LinkedIn perderam dados. Perderam dados que eram meus, inclusive a passwords. Se eu tinha a mesma password em vários sistemas, isso ia correr mal. Mas é a coisa mais típica deste mundo. É a pessoa... eu tenho ainda muitos que dizem isto. Eu tenho uma password, muita password de e-mail que eu tenho na escola. Não podes fazer isso, porque depois vai correr mal, de certeza. Mas as pessoas continuam a fazer isso. Depois de ter, obviamente, recursos, pensar muito bem numa infraestrutura, pensar muito bem na formação de todos, há depois um passo que é muito importante, que é a manutenção. É criar dentro da escola uma política de manutenção desses serviços e de manutenção dessa cibersegurança, das pessoas estarem atentas àquilo que se passa. Dou-te um exemplo. Em Office 365 é possível tu atacares a tua própria entidade. E neste momento eu tenho um ataque a decorrer à minha própria escola, no sentido de tentar perceber se a minha própria escola sobrevive a um ataque. Ok? Claro que um ataque simulado, etc. e tal, mas pronto. Mas é preciso perceber essas coisas. É preciso perceber se aquele batalhão de utilizadores novos que eu recebo todos os anos não são pontos fracos que podem ser atacados por alguém externamente. Mas, voltando um bocadinho atrás, se calhar, ponto zero é ter recursos. É ter computadores para as pessoas. É ter computadores para os alunos. Agora, se calhar até de mais ponto de vista pedagógico, é não pensar, porque muitas escolas também fizeram isso, é não pensar que o computador que está agora a ser distribuído no Ministério da Educação vai servir apenas para questões de pandemia. Não, o computador tem que passar a fazer parte da sala de aula. Não por imposição, mas porque é uma ferramenta útil. Porque é aquilo que se faz lá fora, não é? Lá fora no sentido, dentro da sociedade, não é? É muito complicado tu ver se alguém a trabalhar hoje em dia, que trabalha com informação, note-se, que não usa um computador. Será talvez um escritor daqueles que ainda gosta de escrever à mão, não é? E serão poucos, mas essencialmente as pessoas trabalham com informação, de alguma forma têm que trabalhar com o computador. E os nossos alunos andam este tempo todo e praticamente têm apenas a disciplina de TIC e pouco mais. E, por exemplo, se forem para o ensino articulado já não tem TIC, que é daquelas coisas que também nos compreende. E não há essa formação constante, não há esse... É um bocado por aí. Nós temos essa noção de que isto não é um frigorífico, não é uma coisa que a gente instala, esquece e vamos todos embora, que foi um bocadinho o que se fez há uns anos atrás. Não é? Vamos comprar aqui um conjunto de computadores, pronto. Temos um plano tecnológico da educação e agora, pronto. E passados 10 anos ainda mais estão os computadores, são os mesmos. Ou 10, ou 12, ou 15 anos, não sei quanto é que é. Se nós não continuarmos sistematicamente a fazer manutenção, as coisas avariam. E estará a conseguir fazer manutenção a todos os níveis, software, etc. Dando aqui alguns exemplos concretos. Por exemplo, há uma entidade que é a Comissão Nacional de Cibersegurança, que tem um curso muito interessante, faz parte do programa que eu dou aos meus alunos, que é o Cidadão Ciberseguro. A Comissão Nacional de Cibersegurança, que é a entidade máxima aí, criou um curso, um MOOC, se quiseres. Não é bem um MOOC, é mais um curso pessoal, mas é utilizável a gosto, digamos assim. E cada pessoa pode se inscrever nesse curso e pode fazer esse curso.
eu acho que era o tipo de coisa que devia ser obrigatória. Não é? Todas as pessoas que trabalham numa escola deviam ter esse certificado, quanto mais não seja, que é um princípio básico, não é? Terem esse curso e terem a formação, terem a aprendizagem, digamos assim. Basicamente, à semelhança do que temos, por exemplo, lemos, nós nas escolas somos obrigados, todos os professores, em certa altura, são obrigados a ter aquela formação dos primeiros socorros. Não sei se temos, não é? E isto também é que nos tempos que correm, eu acho que fazia todo o sentido também fazer parte disso, uma formação desse género, não é? Ser obrigatório também, porque são. E ela existe. Neste Depois momento até é o básico, não é? é o básico, e depois eles também têm, porque assim, já agora uma nota, se uma escola for perder dados, porque foi hackeada, tem que precisamente, no Centro Nacional de Cibersegurança, eu estava a dizer que a missão é centro, tem que registar o evento. Porque uma das obrigações é as pessoas que perderam os dados têm que ser avisadas. Não sei se estás a perceber aqui o problema, quer dizer, se a minha escola for atacada e eu perder dados, primeiro, se for atacada eu tenho que registrar, tenho que avisar. Se eu perder dados, eu tenho que avisar e tenho que, há um conjunto de trâmites que eu tenho que seguir. Porquê? Porque isso é um problema crítico. E, portanto, é esta entidade que tem esta componente bastante técnica, perdão, e que são muito mais servidores de cibersegurança do que eu, entenda-se, de todo, que faz um curso. E tem esse curso disponibilizado para alunos, para professores, para quem quiser, lá vai, inscreve-se e faz aquilo. Se calhar é daquele tipo de coisas que é um passo simples. Outro passo também bastante simples é ter uma política aceitável de utilização das escolas, é definir claramente para que servem os computadores. Eu dou-te um exemplo. Eu uso dentro da minha sala de aula os telemóveis. Mas a condição é, os telemóveis só são usados para trabalho. Se não usar o telemóvel para trabalho, fica sem ele, ponto final. Ok? Percebida a regra, a maior parte dos alunos cumpre. Não é? Há sempre exceções, sabemos disso. Agora, digamos assim, essa utilização desse conjunto de recursos, esse conhecimento, como é que eu hei de explicar isto? Nós não podemos sistematicamente dizer aos nossos alunos que têm que ter comportamentos corretos na internet, se a gente, a única coisa que faz é não os deixar usar a internet. Exato. É dizer, tu, quando fores para a internet tens de ter comportamentos corretos, mas eu posso usar? Não posso. É de verdade a internet. Não é? E há escolas onde isso acontece. Não, eles têm que cumprir, mas depois têm que cumprir a pena. E se calhar uma das formas de os proteger, aliás, talvez a única forma de os proteger, é dar-lhes formação. É dar-lhes um curso, é ativamente trabalhar nisso. E há excelentes projetos, por exemplo, da ANPRI, nesse sentido. Há excelentes projetos de escolas, há escolas que fazem trabalhos excelentes, com a hora do código, etc. Mas se calhar a nível nacional isso é isso. A própria página da DGE, ou da SeguraNet, por exemplo, também é uma página muito SeguraNet, por exemplo, uma página muito interessante. Pré até ao 12º, que se podem trabalhar com os miúdos para também perceberem um bocadinho sobre estas questões de segurança no digital, não é? Eu até vou pôr no chat aqui o site para quem, algum encarregado de educação ou colega que não tenha conhecimento deste site, porque tem atividades muito simples e até tem uns desafios muito interessantes. Mas continua, desculpa. Não, são um conjunto de passos. Depois, há este processo de manutenção, não é? Nós professores, temos de nos manter atualizados neste conjunto de conteúdos e depois, portanto, não é de hoje, mas a questão das práticas pedagógicas associadas a estes recursos todos. Mas, cara, convém resolver o primeiro grande problema, que é recursos. Nós damos aos nossos professores os recursos suficientes para eles fazerem o seu trabalho. Porque ninguém questiona, ninguém diz que o senhor que trabalha nas finanças tem que levar o computador de casa. Porque isso era um risco enorme para o nosso IRS, não é? No entanto, muitas vezes um professor, em algumas escolas, se quiser trabalhar com o computador, tem que o trazer de casa, tem que trazer o seu. Não é? Isto é a minha perspectiva enquanto gestor. Mas depois é preciso ter gestão destes dispositivos. É preciso pensar muito bem para que é que eles vão servir dentro da escola. Não, eu estou a pensar agora como vem agora, vai-se dar início ao novo plano de ação para a transição digital em todas as escolas. Por um lado, prevê-se a distribuição de equipamentos informáticos tanto para alunos como para professores,
E, por outro lado, há o lado também da formação de professores. Mas, se calhar, era importante aqui, também dentro deste plano, haver aqui algo relacionado exatamente com esta formação sobre a segurança e sobre a partilha de dados, sobre o regime de proteção de dados e etc. O que é que tu achas sobre isso? E eu acho que sim. Dentro desse plano de transição, do plano de ação para a transição digital, não sei se já ouviste falar, se tens conhecimento. Sim. Eu tenho conhecimento disso e já li parte da documentação sobre isso. E a minha perspectiva, mais uma vez, é o fornecimento de recursos aos professores e especialmente de formação muito direcionada para as competências. Exemplo, hoje, à tarde, estava a tentar explicar a uns alunos de 10º ano como é que compactavam uma pasta, como é que zipavam uma pasta. Primeiro, eles não conheciam esse termo, não sabiam fazer isso. Como é que dentro de um computador chegavam a uma dada pasta num computador, ok? Alunos de 10º ano não conseguiam fazer isso. Não era uma coisa não era uma coisa de um único aluno, era uma coisa um bocadinho transversal. E muitas vezes o que se passa é que nós tentamos, enquanto entidades, apontar muito para cima, não é? Apontar lá para cima, vamos aqui resolver 300 mil coisas, e se calhar coisas mais pragmáticas como o que é uma autenticação multifator? Como é que eu sei, como é que eu vou a um site e sei que eu estou com uma ligação encriptada com esse site? Coisas básicas. O que é um HTTPS? Como é que eu edito um documento em Word e partilho esse documento com N pessoas de forma segura? Como é que eu vou verificar quem é que acedeu a este documento? Como é que eu assino digitalmente um documento? Não se compreende como é que nas escolas portuguesas, num país que é líder em termos de tecnologia, que toda a gente anda com uma assinatura digital no bolso, não é? Todos nós temos um cartão de cidadão e ainda nos esforçam, ilegalmente, por sinal, a fazer assinaturas em papel. Quando a assinatura digital substituiu, em alguns eventos, naturalmente, a assinatura em papel. E há, inclusive, por exemplo, e bem, salvo erro de gesto, um documento explicitamente a dizer isso. Por exemplo, as atas podem ser assinadas digitalmente. Há um documento que diz isso e que explica quais são os passos a seguir. E nós temos o autenticação.gov, que funciona super bem, o cartão de cidadão, com a chave móvel digital. Quantas escolas nesse país é que integraram isso na sua prática diária para resolver isso? E é muitas vezes esta falta de pragmatismo de dizer coisas simples. Vamos acabar com as atas em papel. Vamos produzir um documento e vamos arquivar. Vamos ter um arquivo digital para dados. Quantas escolas é que têm efetivamente um arquivo digital para dados montado? Porque é preciso guardar as coisas, não é? Nós temos que guardar as coisas de uma certa prioridade. Por exemplo, nessa questão da manutenção, falávamos há bocado, uma das questões é quanto tempo é que os dados têm que sobreviver. Isto aqui não é uma questão informática, é uma questão de arquivo. Um arquivista, se calhar, fala muito melhor sobre isto do que eu. Mas há uma validade para os dados e, a partir de um certo ponto, eu tenho que destruir os dados que já não são necessários e manter apenas aqueles que são necessários. Num sistema informático, isso é muito mais crítico se eu tiver dados a mais e se esses dados foram, e se de alguma forma esse sistema for comprometido. Isso existe nas escolas portuguesas neste momento? Houve investimento nesse sentido? Enfim, é discutível. E muitas vezes não se pensa as coisas com o pragmatismo imediato de eu quero fazer aquela tarefa super simples que é ter uma reunião online e fazer uma ata e as pessoas todas que estão nessa reunião assinarem a ata digitalmente. Há escolas neste momento que estão a tentar fazer reuniões presenciais. O que é absolutamente gritante, porque primeiro vai contra as diretivas do Ministério. Segundo, há tanta tecnologia que nos permite salvar isto, não é? E que nos permite resolver esse problema. E às vezes é um bocado assim, deixa-me só contar-te esta, por acaso, às vezes as pessoas dizem assim, mas a tecnologia é má, isto vai dar problemas, e a telemóvel, coisa e tal, não sei o quê. Quando nós passamos de veículos a cavalo para automóvel, ok? Chegámos ao automóvel e dissemos, não, se calhar o melhor é voltar para trás para os veículos a cavalo, porque os veículos a cavalo é que eram bons, não é? Eu ter uma carrocinha com os cavalinhos à frente, isso é muito melhor que o automóvel, não é? É esta noção de que a tecnologia, quando a tecnologia evolui, quando eu tenho assinaturas digitais,
não é? Quando eu posso entrar no portal das finanças e, a partir de casa, resolver um conjunto de problemas com um simples leitor de cartão de cidadão, ok? Ou até com uma chave móvel digital, porque é que as escolas, que fazem parte da sociedade, já não têm essa disponibilidade de fazer isso? Porque é que se insiste em ter pilhas e pilhas de papel impresso? Eu dizia outro dia na brincadeira, na sala de pessoas da minha escola, mais valia buscar diretamente as árvores ao monte. Era mais rápido, poupava-se tempo, não é? Guardava-se ali as árvores todas e estava o problema resolvido. E nós temos um conjunto de tecnologias que nos permitem resolver esse problema. Mas são coisas pragmáticas que a gente precisa poder fazer. Por exemplo, há pessoas que não distinguem o que é uma assinatura digital de uma assinatura digitalizada. As pessoas ainda não percebem o que é que... Eu dou-te um exemplo. Havia uma entidade que me pedia que eu tinha que assinar digitalmente as folhas todas. Um documento assinado digitalmente é assinado digitalmente. Ponto final. É o documento que é assinado digitalmente. Mas a entidade, não, essa assinatura tem que aparecer nas folhas todas. Não é assim que as coisas funcionam. Não é? E é esse desconhecimento de coisas simples e pragmáticas de entrega de uma declaração das finanças, por exemplo, que depois leva a que se criem, perdão-me a sinceridade da palavra, enormes juridismos à volta daquilo que a escola se tem de tomar. As coisas são muito mais pragmáticas. Eu preciso de um portátil para dar aulas. Eu preciso, ou não, de uma câmara web para dar aulas. Eu preciso de uma infraestrutura que me permita, em segurança, conversar com os meus alunos sem entrar ali o vizinho do terceiro C, não é? São coisas simples, são coisas pragmáticas que têm que ser resolvidas. Portanto, enfim, essa é a minha perspectiva. Eu sou engenheiro de formação e, portanto, a minha perspectiva é muito terra a terra. Vamos resolver o problema com pequenos passos, não é? Claro. As coisas, muitas vezes as coisas não se resolvem com grandes reformas. Vamos mudar tudo cá para mudar. Não, vamos começar com uma coisa super simples. Essa podia ser uma sugestão. Vamos implementar uma coisa, que é a assinatura digital das atas em todas as escolas do país. Até porque é uma sugestão da Gesto. Okay? Quanto trabalho é que isso não poupava a montes de professores e secretários, não é? Secretários dentro de uma reunião de conselho de turma, quão mais simples era em termos de transmissão de conhecimento, etc. Enfim, mas atenção, há escolas que já fazem isso, note-se. Sim. Saudáveis exceções nesse sentido, não é? E, portanto, é preciso ter cuidado com isso, não é? Muito bem. Olha, Jorge, já está, infelizmente temos que terminar a nossa conversa. Queria-te agradecer mais uma vez em nome da equipa do Tools for Edu a tua presença aqui hoje, a tua partilha sobre esta questão da cibersegurança e dizer-te que foi um gosto estar aqui esta horinha contigo, foi espetacular. Adorei, apesar do António dizer que eu estava a ficar assustado, mas não estava. Não, eu gosto de assustar os amigos, que é para eles para ficarem protegidos, isso é um facto. Não, mas partilho das tuas ideias e estou completamente de acordo com tudo o que disseste. Nós temos efetivamente que ter mais cuidado naquilo que fazemos com os dados, seja com os nossos, seja com os dados dos nossos alunos na internet. Por isso, tudo o que seja agora a transição para o mundo digital tem que ser feito com muita consciência, com muito cuidado e acima de tudo, com muita responsabilidade. E é isso que temos que estar todos atentos. Por isso, olha, Jorge, muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto e, quem sabe, mais tarde voltaremos a encontrar-nos para falar de outros assuntos, nunca sabe, não é? Okay. Por isso, a todos vós que nos acompanhaste nesta hora, muito obrigado, um abraço para todos. Nós, em princípio, Conversas à Sexta regressa em janeiro, por isso, em nome de toda a equipa do Tools for Edu, desejo a todos um santo e feliz Natal, uma excelente passagem de ano, que o novo ano nos traga, acima de tudo, muita saúde para todos e novas aventuras, e novos temas e novos convidados, e que seja um ano muito melhor do que este que está a terminar. Por isso, a todos muito obrigado, um abraço e vemo-nos então em janeiro. E nós falamos já, Jorge. Até já. Tá, até já.